Olá, tudo bem? Hoje a gente dá início ao 11º capítulo do livro Dr. Joe Dispenza, aqui Como se tornar sobrenatural. E a gente vai falar de espaço-tempo e tempo-espaço. Como assim? Mas vai falar a mesma coisa de trás para frente, de frente para trás? Você sabe que eu lembrei, conforme eu estava lendo esse capítulo aqui, de Lewis Carroll, que é o escritor de Alice no País das Maravilhas. Porque sabe quando ela vai entrando ali no buraco, né? Ela vai entrando cada vez mais fundo numa realidade totalmente diversa daquela que ela conhece. Então, é assim que a gente se sente quando a gente vai descortinando os paradigmas que a gente está super habituado a viver, a forma como a gente raciocina, a forma como a gente vive, e a gente vai se deparando com certas ideias, e olha que faz tempo que eu me deparo com elas. Mas você tem que vestir aquilo. Por que a gente lê diversas vezes? Por que eu estou lendo com tanta calma? Vocês podem falar, calma do céu, porque você está lendo tão devagar isso aí? Você está lendo esse livro que já faz sei lá quantos vídeos que você gravou? Porque a gente precisa fazer em minúcias, a gente precisa ler, reler, explicar de novo. Gente, eu amo ler. Eu poderia, pura e simplesmente, pegar e gravar rápido. Tipo, eu pego e fico, sei lá, 3 horas, leio metade do livro, depois mais outro dia leio outra metade. E aí, fazer um resumão para passar para vocês. Eu poderia fazer assim, sem só um pouquinho? Vocês tomam um gole de água aqui. Hum. Mas o que acontece? Se eu faço desse jeito, sabe o que passa depois? Vocês vão ter pego a ideia. Ai, que lindo, bonito. Daí vocês pegam, mudam de canal, vão ver outra coisa. Ó, muda de canal, né? Eu ainda tava no dial, naquela coisa assim de girar o botão. Hoje é tudo analógico, enfim. E aí vocês vão pensar assim: tá bom, já aprendi. Próxima coisa que eu vou ver. Gente, o piloto automático ele se instaura o tempo todo. A única forma de a gente olhar para os paradigmas, a forma como a gente vive, as formas de pensamento, a programação que a gente tem e superar essas programações é vendo todos os dias em doses homeopáticas, com minúcias, aquilo que deve ser reescrito. Não é só. E depois praticar também, coloque em prática. Não adianta nada vocês ouvirem meus vídeos se vocês não colocarem em prática. Não adianta nada colocar, fazer meditação ao léu, sem ter por que estar fazendo essa meditação. Então a gente vai ver aqui uns detalhes super importantes, né? Que fazem a diferença. Às vezes uma palavrinha, uma frase, além da gente precisar bater diversas vezes, alargar os conceitos, alargar a compreensão que isso vai acontecendo, a gente acha umas pérolas que valem por tudo, que valem o tempo todo. E vocês vão encontrar. Quando eu falar das pérolas desse capítulo, eu vou sublinhar para vocês. Se vocês gostam dessa playlist, estão acompanhando, já curte, antes que esqueça, curte, compartilha, porque eu não sei o que aconteceu, que já não era alta a minha visualização, mas estava mais e caiu. Acho que eu fui viajar, fiz alguma coisa, enfim, mudei cenário, não sei, mas o fato é, eu não deixo vocês na mão, só se eu não tiver jeito mesmo. Então, contribui comigo, né, gente? Pelo amor de Deus, porque senão não chega para mais pessoas. Eu preciso que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Para saber que vocês valorizam o meu trabalho, para saber que isso é importante para vocês e que vai ser importante para os outros. E além disso, além de pensar em mim, vocês têm que pensar em vocês, sabe por quê? Porque na hora que vocês fazem isso e que o conhecimento verdadeiramente chega e vai impregnando a mente e o coração das pessoas, a gente vai criando bolhas de realidade muito melhor. E não é calcado na competição, mas é numa coisa diferente. Se todo mundo está vibrando mais alto, esse mundo muda para melhor. E quando ele muda para melhor, ele beneficia você, beneficia quem recebeu, terceiro que você não conhece, terceiro que você não conhece também vai ser mais legal com você. E assim vai, é uma corrente do bem, tá? Então, por favor, curte, compartilha. Agora, voltando aqui, a gente vai dar início, tá? Por que eu falei que parece? Espaço, tempo, tempo, espaço. Por quê? Gente, quando a gente vai pensar em escrever, por exemplo, eu que escrevo bastante, se eu for escrever, eu não vou escrever tempo e espaço, eu vou escrever espaço, tempo. É o que já vem de pronto pra gente, é o que a gente lembra de imediato. Ai, Carla, mas por quê? Vocês vão ver que na tridimensionalidade, com a física newtoniana, ou seja, aquilo que a gente vai mensurar, vai catalogar, vai nos possibilitar fazer os cálculos através de dados que a gente tenha, a gente vai alcançar uma previsibilidade de como as coisas funcionam no mundo tridimensional, quando a gente apreende o mundo pelos 5 sentidos, tá? Então,
senta que lá vem história. Eu vou ler trechos curtíssimos e vou comentar com vocês, a depender da necessidade dos comentários, que geralmente tem, óbvio, né? Então vamos, porque assim, você pega um pedacinho só e depois comenta. Ó, nós vivemos um universo. Uni significa um. Então a gente vai aqui, nesse capítulo, pegar cada coisa que lhe parece tão familiar e que você não se debruça para fazer essa separação, encontrar o que está ali oculto. Então, vivemos em um universo uni, significa um. Tridimensional, onde tudo que existe é feito de pessoas, objetos, lugares e tempo. São os sentidos que dão origem à experiência da realidade física. Você fala, Carla, que novidade foi essa? Eu não vi proveito, não vi. Calma, calma, porque a gente vai simplesmente olhar para aquilo que a gente está habituado, para depois a gente ver algo transcendental, que a gente já viu, mas em comparação e com o conceito alargado é que vai ficar mais interessante. Então tá, então a gente vive nesse mundo tridimensional, já sei, grandes novidades não tem nenhuma, o universo que é um só, né, chama Uni, e aí é feito de pessoas, coisas, objetos, lugares e tempo. Ótimo, legal. Mas aqui tem uma partezinha super interessante, quando fala assim, são os sentidos que dão origem à experiência da realidade física. Galera, ó, uma vez eu estava fazendo um estudo, eu estava lendo uma publicação científica, e aí estava falando sobre o funcionamento do cérebro, sobre como o neocórtex recebe, né, os impulsos elétricos de todos os sentidos, seja da visão, seja da audição, seja do paladar, né, seja do toque. Então, todos os sentidos que a gente tem funcionam através de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, eles vão passando, eles vão chegar, né, imagina, você tem, nós temos os neurônios, nós temos essa rede neural, nós temos os nervos que vão, então, levar tudo isso até partes do cérebro que vão decodificar aquele impulso elétrico, que ele vai comparar também com memórias, para poder, então, nomear o que é aquilo, dar um sentido para aquilo, né? Então, você recebe esses impulsos, você ativa certas áreas específicas, decodifica, compara, dá nome, nomeia, sente, enfim, é uma porção de coisas que acontece nessa grande mágica, nessa grande magia. Mas aí, quando eu estava estudando esse paper, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, eu comecei a entender, sabe da eureka, aquelas coisas, né, que você fala, nossa, parece bobeira, mas fez sentido. Porque eu falei assim, se eu fosse extraterrestre, agora vai parecer bobinho, mas na hora fez um sentido total, porque eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Se eu fosse um ser totalmente diferente, que não experienciasse as coisas assim, ou tivesse um olho que não visse do jeito que, nesse espectro de luz que a gente está vendo, mas que, porque a gente vê um espectro de luz de 0,001, sei lá quanto. Então, imagina que da luz visível, a gente vê, ó, você tem uma linha, que eu vou tirar aqui no cantinho da página, tem uma linha infinita que vai para ambas as direções, esquerda e direita. Aí você tem um pedacinho tiny, um pedacinho bem fininho, que assim, que é um percentual muito pequenininho que você consegue ver a realidade. Você não vê nem para esquerda nem para direita. Aí você tem um outro ser que vem aqui e os olhos dele são feitos para ver esse espectro de luz. Tudo que está aqui que a gente está vendo, ele não vê. Imagina que ele tem uma densidade diferente. Imagina que ele não tem essa densidade física que a gente tem. Então, ele não sente as coisas daqui, mas ele vai sentir o que está na densidade igual a dele. Né? Então, de todos os sentidos. Ou imagina que você fica surdo, mudo, cego, perde paladar, você perde tudo, todos os sentidos. Esse mundo aqui, você deixa de ter uma interface de comunicação, tanto de receber quanto dar de forma consciente. Mas você, lógico, pode interagir de alguma forma que você encontre, né, se encontrar, mas se não, você está aqui, né, tendo os impactos de estar aqui, mas você não está interagindo e nem tendo noção do que se passa, porque sem os sentidos que a gente não tem a participação. E ainda que possa parecer óbvio, mas foi muito interessante, porque qual foi a minha apreensão assim do mundo? Porque eu pensei o seguinte, imagina, se eu sou com outro corpo para navegar aqui, um corpo menos denso, que não vê as coisas com esses olhos e todas as coisas, se eu olhar ao meu redor e as coisas não estiverem no espectro, eu não vou ver nada. Se eu olhar ao meu redor e não puder esbarrar em nada, porque tem outra densidade, em outra dimensão, também eu não vou esbarrar em nada. Então vai ser para mim como se não houvesse vida por aqui, né? Então esse espaço vai ser um espaço totalmente diferente. Olha que coisa louca, que coisa interessante. Esse mundo só existe porque
para mim, porque eu posso apreender, porque eu tô em sintonia, em consonância com essas coisas aqui. Agora, se eu tiver uma forma de navegar diferente, eu posso até ter consciência, mas não conseguir interagir, ou eu posso não ter consciência nenhuma desse mundo, né? Então, isso é muito legal. Foi isso que foi a eureka, de entender como as coisas, na verdade, só existem para quem tem a possibilidade de ter essa compreensão e essa sintonia com esse mundo que habita, tá? Que mais aqui, ó. Nessa realidade tridimensional, você não pode experimentá-los, né, as coisas, as pessoas, os fatos, sem os seus sentidos, ou pode? Então, aqui o que ele vai falar é que me remeteu à experiência e prescinde de maiores explicações, porque acho que eu já consegui passar para vocês o meu ponto de vista, daquilo que eu aprendi. De acordo com a astrofísica, no reino das três dimensões, o universo conhecido, vamos chamá-lo de realidade espaço-tempo, presta bem atenção aqui, realidade espaço-tempo, onde espaço vem antes. Existe uma quantidade infinita de espaço. Eles não falam que é infinito? O universo, se você olhar para as estrelas, para tudo é infinito, não acaba nunca, né? Então tá, então pensa nisso. Vem primeiro a palavra espaço e depois infinito de espaço. Presta atenção, senta que lá vem história, que daqui a pouco vocês vão entender por quê. Ok, então, no reino do espaço-tempo, o espaço é eterno, não tem fim e continua para sempre. E o tempo? Olha que coisa louca que ele está falando, tá? No espaço-tempo, o espaço é eterno. Ele está medindo o espaço pelo tempo. Por isso que a gente vê as duas coisas juntas. E você vai entender por quê também. Não tem fim e continua para sempre. Ou seja, se eu for contar o tempo e pensar de um espaço para chegar no outro, você pode contar quantos espaços for, você não vai parar de contar, porque não tem fim, é infinito. E o tempo? Você e eu normalmente experimentamos o tempo movendo o corpo pelo espaço. Então, por que chama espaço-tempo? Porque você tem que movimentar o teu corpo no espaço de um ponto A para um ponto B, para você ter a noção da passagem do tempo. Porque enquanto você está nesse percurso, é que você vai levar um tempo, que você pode ver pelo relógio, para chegar de A a B. Então, aí você tem a noção da passagem do tempo, tá? Então, você experimenta o tempo quando você se desloca no espaço de um ponto a outro, ok? Faz sentido, então, quanto maior o espaço ou a distância entre dois pontos, maior o tempo que demora para ir de um ponto a outro. Inversamente, quanto maior a velocidade, quanto mais rápido eu vou, com que você viaja entre dois pontos, menos tempo demora. Mas, Carla, isso é tão óbvio. Calma. Na obviedade é que a gente para de pensar nela e que também a gente não compara com outras possibilidades que logo vocês vão ver. A medição do tempo que um objeto leva para se mover pelo espaço é a base da física newtoniana. Então, aqui, ó, ou a mecânica clássica, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? No mundo newtoniano, se conhecemos certas propriedades do objeto, tais como força, aceleração, direção, velocidade e distância, que vai percorrer, podemos fazer previsões baseadas no tempo. Portanto, a física newtoniana é baseada em desfechos conhecidos e previsíveis, né? Então, se a gente tem a separação entre dois pontos de consciência, que ele está resumindo e dizendo o que significa isso. Quando você se move de um ponto de consciência para outro ponto de consciência, você está colapsando o espaço, né? Então, o que é colapsar o espaço? É você se mover de um lugar para o outro. E como que a física, a mecânica clássica ou a física newtoniana, elas fazem? Com essas variáveis que eu falei, se ela tiver conhecimento, ela vai pegar, né? Vai fazer as equações para chegar no resultado de várias coisas aqui, né? De várias previsões necessárias para que a gente opere no mundo dos 5 sentidos, nas coisas observáveis. Outro exemplo, aqui esse outro exemplo ele vai falar sobre escrever num livro. Então ele fala assim, e o exemplo, como que eu vou medir a passagem do tempo quando eu não estou me deslocando no espaço? Se eu tiver uma repetição de atos coordenados que visam um objetivo, sair de um ponto mental, então olha só que interessante, de um ponto que eu preciso, pela repetição desses atos, produzir alguma coisa, um resultado no plano físico e terminar um capítulo, né, escrevendo um livro. Eu estou só no início, vou ter que terminar o capítulo. Para terminar esse capítulo, eu escrevo, por exemplo, mais 10 folhas, 10 páginas do Word ou de outro software, né, que eu vou utilizar. Então, eu escrevo, para escrever 10 páginas desse livro, que eu vou numerar depois, vai ter as 10 páginas, eu demorei um tempo, vou ver a passagem de tempo, porque eu tive que sentar, tive que me concentrar, escrever os parágrafos, fazer
as correções necessárias, continuar naquelas ideias, talvez procurar alguma coisa que o meu pensamento, a minha ideia me remeteu e eu preciso de um outro dado, enfim, para fazer todo esse percurso de ações repetidas e chegar de um ponto A ao ponto B sem me deslocar no espaço, mas pela repetição de uma atividade no tempo, é que eu sinto também a passagem do tempo, tá? Então, essa relação com o mundo físico, que você pode se deslocar fisicamente ou pela repetição com finalidade um ponto A ao ponto B, quando você está usando o mental. No mundo material de 3 dimensões, por usarmos os sentidos para navegar pelo espaço, colocamos a maior parte da atenção nas coisas físicas, como pessoas, objetos e lugares. Então, é óbvio, porque aqui a gente tem que fazer o quê? Aqui a gente tem que fazer simplesmente uma análise daquilo que a gente vai realizar, daquilo que a gente vai fazer. Tá errado isso, Carla? Não tá. Você tá vivendo, você vive, como dizem os ignorantes. Você vive aqui, então você tem que fazer. Tá tudo certo até aí. Por exemplo, se você observa seu melhor amigo sentado, você está observando seu melhor amigo sentado numa cadeira à sua frente, depois você está vendo na garagem o carro e tem você. Então, entre você, seu amigo e o carro, tem uma distância que separa vocês três. Então, quando você está analisando isso, pela sua percepção, pela sua medição intelectual, né? Pela percepção visual também, você vai ver as coisas separadas, porque você tem um aparato físico aqui que vê. Então, você não está vendo no nível micro de energia, você está vendo no nível macro, onde você vê cada um com seu aparelho sensório, cada coisa e pessoa, e aí você entende a distância e sabe que nesse plano aqui as coisas estão separadas, mas você está raciocinando a partir da separação, tá? Então, tá bom. Então, aqui, ó, então ele faz um resumo. Então, pode-se dizer, então, que para navegar na realidade tridimensional, precisamos dos sentidos. Até aí, legal, né? A gente viu no início desse capítulo. Quanto mais usamos os sentidos para definir a realidade, mais experimentamos a separação. Então, se eu estou sempre medindo, fazendo cálculos, eu estou pensando nas coisas aqui e não estou me dedicando a um silêncio, a uma meditação, eu estou sempre voltado para os meus sentidos e para navegar no mundo tridimensional, mas eu vou estar sentindo essa separação e tomo ela por única realidade. Quanto maior a maior parte da realidade, como a maior parte da realidade tridimensional tem base sensorial, espaço e tempo cria uma experiência de separação de todas as pessoas, de todas as coisas, de todos os lugares, de todo o corpo e todo o tempo. 4 agora. Todas as coisas materiais ocupam uma posição no espaço e no tempo. O nome disso, em física, é localidade. Então tá, beleza, né? Neste capítulo, vamos explorar e contrapor 2 modelos de realidade. É aqui que a coisa vai começar a ficar interessante, tá? Espaço-tempo e tempo-espaço. Espaço-tempo é um mundo físico newtoniano, baseado em desfechos conhecidos, previsíveis, a matéria, o universo tridimensional em que vivemos, feito de espaço infinito. Lembra? Espaço infinito, presta atenção nisso. Agora que vem o pulo do gato. Tempo e espaço, a gente inverteu de espaço-tempo para tempo-espaço. Tempo e espaço é um mundo quântico não físico. Uma realidade. Desculpa, é isso mesmo. Uma realidade inversa, baseada em possibilidades desconhecidas, infinitas e energia. Um multiverso multidimensional, onde também vivemos, que consiste num tempo infinito. Vou desafiar a sua compreensão e percepção da natureza da realidade, porque para experimentar o mistério do eu como um ser dimensional, você vai precisar de um mapa para chegar lá. Bom, eu vou parar de ler por aqui, porque senão isso vai ficar muito extenso, mas eu vou fazer uns comentários importantíssimos para que a gente... Vou até colocar aqui, que a gente volte nesse ponto. Mas essa viagem aqui, a gente deu uma introdução para que a semana que vem a gente explique em minúcias esse capítulo. Mas o importante é que a gente saiba que a gente vai desafiar a partir de agora a noção de realidade, os paradigmas que a gente tem construídos, não para dizer que eles não são válidos. A gente honra tudo que tem, tudo que conhece, tudo que nos serve, porque vai continuar nos servindo para esse mundo de grandes dimensões, mas, todavia, contudo, o que vai ser explicado lá na frente vai ser uma forma de que a gente entenda que se a gente estiver só olhando para fora, a gente vai conseguir diversas realizações. Mas elas vão ser muito mais difíceis, vão levar muito mais tempo, vão exaurir a gente e provavelmente a gente não consiga todas as coisas que você planeja, né?
Quando você começa a olhar de uma forma inversa, lembra da carta do enforcado? Quando você está vendo de ponta cabeça, então assuma uma outra forma de ver, um outro ângulo de vista, uma outra possibilidade de enxergar a realidade. Quando você começa a fazer isso, quando você sai daquele ponto de vista, você começa a ver as coisas sob um outro prisma. Esse outro prisma é que você vai ver não do macro, mas do micro, não da separação, mas da unidade, aonde as coisas no nível fundamental são todas interligadas, aonde tem o campo unificado, o campo que une todas as coisas. E aí, ao invés do espaço ser infinito, o que se torna infinito na quinta dimensão, que é o que a física quântica explica, é o tempo. É aonde você tem o multiverso em lugar do universo. Porque aí o tempo é infinito, aonde presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo, no mesmo ponto. Aonde você fala de multiverso é porque diversas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa loucura ou loucuragem, que é muito difícil da gente entender, mas que hoje mais pessoas falam, é a realidade que te convida para ir para a quinta dimensão. É aquilo que o Vital Froese fala muitas e muitas vezes. É aquilo que muita gente está maravilhado de poder falar, estudar a respeito. Mas a questão toda, galera, não é só falar. A questão é falar sim, mas é experimentar. Por isso que o vídeo anterior, quando fala dos casos, mostra quando as pessoas chegam em Gama, elas chegam na quinta dimensão. E a realidade, a partir dali, ó, é um mind-blowing, né? A realidade, ela verdadeiramente se concretiza. Então, eu convido vocês a pura e simplesmente seguir agora por esse capítulo todo para conhecer um pouco mais da quinta dimensão e entender como que essas leis da física quântica a explicam e como que a gente vivencia isso tudo, tá bom? Um beijo pra você. A gente se vê, a gente se fala na próxima semana. E curte aqui. Eu não sei se eu já falei isso, acho que já. É que eu gravei 2 vídeos na sequência, mas eu acho que eu falei no começo desse vídeo. Se você não curtiu ainda, curte pra saber que você gosta, que é importante pra você. Beijo, fui.